Olá, tudo bem? Vamos iniciar a nossa terceira aula de hoje de matemática financeira e vamos tratar sobre balanço patrimonial. Lembrando que esta aula é apenas uma aula para todos aqueles que estão fazendo o curso técnico administrativo e que a gente está exatamente no quarto módulo. E cada módulo desse, o nosso principal objetivo é dar os principais conceitos, exemplos para que você possa entender. É claro que para aquele aluno que está na academia, para aquele aluno que está realmente fazendo administração, fazendo ciências contábeis, ou mesmo administração financeira, ou algum outro curso que seja também dessa área, ele irá se aprofundar um pouco mais, mas não é o nosso objetivo aqui. Aqui nós queremos que o aluno que está fazendo o curso aqui com a gente, ele possa compreender esses conceitos e poder também ou colocar na prática ou entender quando ele estiver diante dele, seja no seu dia a dia mesmo em casa, ou seja diante de uma empresa em que ele venha a trabalhar, ok? Então vamos lá. A gente chama de balanço patrimonial o documento contábil que informa a situação em que uma determinada empresa se encontra, e esse balanço ele serve para mostrar seus bens, direitos, obrigações, investimentos, fontes de recurso adquirido e finalmente como realmente ela se encontra, se ela está com lucro ou prejuízo. Então, através do balanço patrimonial é possível entender a melhor situação financeira de um determinado negócio, instituição, empreendimento, dentro de um determinado intervalo de tempo. A maioria desse tempo para as empresas seria o que a gente chama de ano contábil mesmo. Pode ser de janeiro a dezembro, pode ser de fevereiro até janeiro, não importa, seria o ano contábil completo. A maioria das vezes são de 12 meses. E dependendo do período em que a empresa realmente está funcionando, se é que ela também possa dar férias coletivas, então a gente vai trabalhando dentro desse ano para saber como é que está as finanças da empresa. Quais são os itens que compõem o balanço patrimonial? Bem, o balanço patrimonial ele sempre ele tem o seu ativo, o passivo e o patrimônio líquido, é o principal. Esse ativo e passivo ele também pode ser subdividido. Nem sempre todas as contas vai ter deles. Ele pode ser o ativo circulante, tem o ativo permanente, como também pode ter o passivo circulante e permanente, né? E aí, os ativos. Os ativos no balanço patrimonial é tudo que a empresa possui de valor e que pode ser convertido em dinheiro. É aquilo que ela tem a seu favor. O relatório contábil listará os ativos em ordem de liquidez, ou seja, quão facilmente eles podem ser convertidos em dinheiro. Dentro dos ativos, então, há duas categorias, como eu falei: os circulantes e os ativos também de longo prazo, ou que a gente chama também de permanente. Aqui eles colocaram com longo prazo, não tem problema. Outro nome que a gente pode dar é o ativo permanente. Então, circulante, eles podem ser convertidos em dinheiro em curto prazo de tempo, ou melhor ainda, dentro do próprio ano contábil. Você pode pegar aquela grana, aquilo que você tem, converter e poder usar dentro da empresa. A longo prazo é qualquer conjunto de bens e direitos que irão realizar-se em mais do que o ano contábil, ou seja, passando do ano contábil, dos 360 dias, é aquela grana que você tem para receber depois, os bens que você tem, mas que naquele momento você consta com ele, não com o valor em si. Você não pode converter ele em dinheiro ainda no ano contábil, e sim depois. Então tudo isso aí vai para longo prazo. Então, como falou aqui, edifícios, máquinas, equipamentos, ativos intangíveis que não são objetos físicos, como contratos, franquia, patentes, qualquer tipo de investimento também que a empresa possa fazer. Então, a partir daí, que também seria intangível, são algo que você tem, está valendo, mas que você não conta naquele ano.
é o que a gente chama a longo prazo. E os passivos? Passivo de uma empresa são responsabilidades financeiras que ela tem, incluindo despesa recorrente, pagamentos, empréstimos e outras formas de dívida. Então, o passivo também são duas categorias. Passivo circulante, que é aquele passivo em que você precisa pagar também a curto prazo, assim como lá o ativo circulante. É o dinheiro que você pode ter a curto prazo ou que você pode ter ali, transformar em dinheiro também. O passivo circulante é tudo aquilo que você tem a pagar durante o ano contábil, então a curto prazo. O aluguel, água, luz, telefone, pagamento de juros, a folha de pagamento também dos funcionários, impostos, ou seja, todas aquelas dívidas que mês a mês você vem, ou mesmo até de repente o IPTU, que é todo ano, por exemplo, você também está dentro do ativo circulante, você vai ter que pagar ali. O aluguel, como está falando aí, o aluguel seria mensal. Então, essas dívidas todas que estão dentro do ano, pode ser ou mês ou por ano, IPTU no caso seria ano, você pode dividir mesmo, você pode pagar tudo de uma vez. Mas as demais contas aqui, todo mês ele vem, então isso aí são passivos circulantes. E o não circulante ou passivo a longo prazo, a gente pode chamar também o permanente, quer dizer, a gente pode chamar o passivo permanente, não circulante. É empréstimo a longo prazo, é aquele empréstimo que você contraiu, mas que você vai pagar em 2, 3, 5 anos. Imposto de renda diferidos, né, que você vai reter também na fonte. Todas as obrigações que devem ser pagas em um prazo superior a 12 meses. Tudo aquilo que você tem para pagar e que passa disso aí, então vai para o não circulante, o permanente. E o que você tem que pagar esse mês é que passa para o passivo circulante. E o patrimônio líquido é o resultante da diferença do total dos ativos e do total dos passivos. Então, quando você pega o ativo e subtrai do passivo, né? Se der positivo, que o ativo é maior do que o passivo, então com certeza você está no lucro. Se o passivo for maior do que o ativo, vai dar negativo, então você vai estar no prejuízo, prejuízo acumulado. Então refere-se à quantidade de dinheiro gerada por uma empresa e os recursos próprios que a empresa possui em um determinado momento. A quantidade de dinheiro colocada na empresa por seus proprietários acionistas é o patrimônio. Mas o resultado disso aí é exatamente o que você tem, como eu estou dizendo assim. Aqui ele está colocando apenas de uma forma que ele fala que é a diferença, mas quando fala a quantidade de dinheiro gerada, é dessa diferença no caso, né? É de uma forma geral. O que é que você tem de positivo na empresa, o que é que você tem também, de repente, de negativo. Em outras palavras, a parte de cima aqui, ela resume mais. Patrimônio líquido é resultante da diferença entre total de ativos e total de passivos. Você sabendo isso aqui, é fácil deduzir os demais. E a estrutura do balanço patrimonial, quando a gente vai fazer no caderno, em algum local, então ele, como o nome já diz que é um balanço, o balanço ele tem um equilíbrio. Balança também, tudo aquilo tem um equilíbrio. Então, vale salientar que o valor total que der no ativo tem que ser o mesmo a dar no passivo, porque a diferença entre o ativo e passivo vai estar exatamente no patrimônio líquido para fazer essa diferença também. Como a gente pode saber? Essa fórmula, dessa vez a gente não precisa calcular fórmula nenhuma, mas precisamos entender o que é que está acontecendo aqui. Quando a gente coloca ela na prática, veja, ativo. Aqui, bens e direitos, tá, obrigação, a gente pode muito bem dizer que aqui você pode botar o ativo circulante primeiro, mas embaixo o ativo permanente e lá embaixo total do ativo. Aqui, passivo circulante, passivo a longo prazo, né? O permanente a longo prazo. Aqui no permanente não, porque você também não vai ficar o tempo todo devendo. Aqui, no ativo pode ter um permanente que eu posso ter, por exemplo, um terreno, um imóvel, ele está ali para sempre. Na dívida, não, é melhor a gente colocar sempre a longo prazo. Permanente não, porque uma dívida permanente é complicado a gente pensar nisso.
a não ser aquela que todo mês vai ter que pagar mesmo, mas o nome fica muito pesado. Quando você faz um empréstimo, você tem as suas duplicatas, elas irão vencer, elas irão acabar, porque senão sua empresa não vai crescer nunca. Poderão vir outras, mas não aquela, então não pode ser permanente, seria longo prazo mesmo. E aí, depois que o seu passivo pode ser esses dois, né, circulante e a longo prazo, abaixo o patrimônio líquido, que vai fazer a diferença entre o ativo e o passivo, vai colocar o valor, e por final o total do passivo, que vai ter que ser igual ao total do ativo, né? Então o valor do ativo obrigatoriamente deveria ser igual ao valor total do passivo, mais o patrimônio líquido, né? Então, por quê? Porque na realidade, se você tem um ativo de R$ 8.000 e um passivo de R$ 6.000, o que é que acontece? Vai ficar R$ 8.000 aqui, porque o patrimônio líquido da sua empresa vai ser R$ 2.000 positivo. Que não tinha R$ 8.000, você só vai ter aqui R$ 6.000 para pagar. E você tem, e entrou tudo que você tem R$ 8.000. Então você vai ter R$ 2.000 aqui de lucro. Aí você vai somar o que você deve com esse aqui. Agora, se você tem R$ 6.000 aqui, mais R$ 8.000 aqui, o que é que acontece? O patrimônio líquido aqui vai ser de R$ 2.000 negativo. E aí, nesse caso, vai tirar, subtrair, né? De 8.000 menos 2 negativo, então R$ 6.000. Vai bater do mesmo jeito. Então é isso que eu estou falando para vocês. Os dois aqui vai ter que dar o mesmo valor, certo? Como fazer o balanço patrimonial? Independente do tamanho da empresa, o balanço patrimonial ajuda a entender a realidade financeira, ajudando diretamente na gestão do negócio, porque você olhando ali o que é que você tem de lucro, de prejuízo, o que você tem para receber, para pagar, o que você tem de ativos também na empresa, fica fácil você saber até que ponto você deve investir, o que você deve fazer para gerar lucro também, todas as possibilidades possíveis, até mesmo você ter que fazer um empréstimo também, se for o caso, e pensar como esse empréstimo vai ser feito, como vai ser pago, como você vai fazer com os seus fornecedores, seja de matéria-prima ou seja também de produtos para revenda, se for o caso. E aí você tem condições de controlar mais o seu próprio negócio. Uma ótima alternativa é contratar uma empresa especializada, profissional. Aqui, toda vez que a empresa é de médio a grande, é necessário um profissional especializado, porque vai ter muitas contas, muitas coisas que estão acontecendo ali e que você pode não perceber. Numa empresa pequenininha, uma microempresa, né, uma MPE no caso, então você pode até sozinho tomar conta, mas você precisa conhecer um pouco mais. Além dessas dicas que a gente está dando aqui, você precisa conhecer um pouco mais para que você possa tomar as rédeas do negócio e fazer com que ele cresça. Resumo: balanço patrimonial é uma demonstração dos principais, uma das principais demonstrações da empresa. É um relatório que tem informações completas sobre ativos passivos, patrimônio líquido. É um relatório em que você pode muito bem notar quais as contas a pagar que você deve pagar primeiro, quais outras que deve esperar mais, quando realmente você pode fazer um determinado empréstimo também. Ou seja, o que você pode fazer no seu empreendimento, você vai olhar pelo balanço patrimonial, certo? Então aqui, primeira coisa que você tem que fazer, determinar o período. Quando é que começa o seu período contábil, o ano contábil, quando é que termina. Vai começar dia 1º de janeiro e terminar dia 31 de dezembro? Ou vai começar em fevereiro? Porque em janeiro às vezes você dá férias também pessoal, resolve dar férias coletivas. Se é uma empresa que não trabalha com férias coletivas, o mais indicado é você pegar certinho. 1º de janeiro ou 31 de dezembro. Pronto, você vai fechar certinho, a partir daí é fácil você controlar também. Então, a situação você precisa disso. Segundo, pontue seus ativos. Você precisa entender o que é que você tem, né, de banco, né, valor do banco, de caixa, o que foi investido na empresa, o estoque, se você tem estoque também. Então, o que é que você tem também aqui nesse ativo. Então, aqui que está, existem ativos individuais, ativos totais, né?
Os diferentes itens depois você também vai descobrir como é, mas existe dois ativos principais que a gente chama de ativos circulantes e não circulantes, ou ativos circulantes e ativo permanente. Não circulante a gente pode chamar aqui de permanente. Então, o circulante, caixa, quanto você tem no caixa? O equivalente de caixa. Quantos a receber que você tem para receber naquele período que você disse que é o período contábil. Títulos negociáveis a curto prazo. Né? O que é que você tem de estoque? Então, isso aqui seria o ativo circulante. O não circulante, ativos negociáveis a longo prazo. Ativos inatingíveis, aqueles que você não consegue ver. De repente você investe em ações, é o que você pode fazer também que possa gerar grana, algum investimento que você fez também. Aqui também você pode ter imóvel, móvel também, né? Você pode colocar aqui, porque não é algo que você tem, não necessariamente você pode chegar e dizer que naquele momento você vai vender. Não, você tem um carro na empresa, um carro ele tem a sua duração também própria, e na contabilidade para cada tipo de carro ele vai perdendo a cada ano um pouco do seu valor, mas ele tem vida útil, e aí durante aquele período de vida útil ele é um ativo permanente. Passou de vida útil, você tem um carro que vida útil mesmo ele tem, são 5 anos, digamos. Passou os 5 anos, ele sai daqui, mas você pode, ele já não é mais interessante para a empresa, mas você pode fazer dinheiro com isso aí. Você pode fazer um caixa, pegar o valor que der para vender ele, né, 5 mil reais, se o que for, e levar para o caixa. Pode muito bem, mas ele sai daqui. Os passivos também. Então, primeiro você também, quais obrigações que a empresa tem com terceiros. E a partir daí, você dividir também em 2 grupos. Circulantes, aluguel, pagamento de juros, despesa acumulada, pagamento da folha também, né, do pessoal, como eu falei também, internet, luz, água, se for o caso também. Então tudo isso você coloca no circulante, porque todo ano ou até todo mês tem. Não circulante, empréstimo a longo prazo, você fez um empréstimo, mas você vai pagar com 5 anos. Aquilo que você vai pagar esse ano, você retira do longo prazo e vai para curto prazo, porque você vai pagar agora durante o período contábil. O resto continua no passivo não circulante, né, ou a longo prazo. Imposto de renda diferidos, dívidas de longo prazo também. Então, a dívida é diferente do empréstimo. Às vezes você tem dívida, mas você não fez o empréstimo. Você tem uma dívida porque você está devendo, por exemplo, fornecedores. Você pode ter atrasado o salário da galera também, e a partir daí virou uma dívida. Dívida também de ações trabalhistas, é uma dívida. Então, existem vários tipos de dívidas que pode passar desde o período contábil de um ano, e aí ele entra no passivo não circulante. Assim como os ativos da sua empresa, os passivos precisam ser subtotalizados e depois somados. E aí faça o cálculo patrimônio líquido, que é quando você pega os ativos e passivos, e a partir daí você descobre como é que a empresa está. E aqui no patrimônio líquido você pode ter o capital social, que foi aquela grana em que você, seus sócios, acionistas da empresa entraram, investiram na empresa. Reservas de capital, reservas de lucro, porque o lucro que você tem durante o ano contábil, você pode muito bem deixar uma parte aí e outra parte você levar para o caixa. Ou você vir também com pagamento de salário seu mesmo, porque se você é sócio da empresa, você tem que saber que você tem que fazer o seu salário também. Além do salário das pessoas que trabalham, você também tem que ter o seu ganho. Você não tem todas as suas dívidas, só viver só para a empresa. Você tem família, você tem a sua vida pessoal, então também sai daí. E aí aquela quantidade que sobra do lucro do ano passado, você pode investir e deixar lá dentro, é uma reserva de lucro. Ações de tesouraria e outras coisas mais que pode acontecer aqui. Compare, né, total, né, compare o total do passivo patrimônio líquido com os ativos, você faz também. E aí, mais ou menos assim, aqui está exatamente um exemplo. Veja, circulante, aqui eu coloquei total, botou aqui em cima. Você pode fazer assim, pode botar um total, como eu vou colocar lá embaixo. Aqui é até melhor, só que esse valor é a soma do que está do circulante aqui.
Caixa tem 4.500, estoques tem 2.000, contas a receber 3.700, despesas pagas antecipadamente, né? Para ganhar, de repente a pessoa pagou alguma coisa, você pagou antes para você ganhar também um certo desconto, alguma coisa. Pode também entrar aqui, porque esse antecipadamente que você pagou no ano anterior. Então esse ano está como lucro, você não vai mais tirar esse dinheiro aí. Então, veja bem, essa soma aqui é que vai dar 2.400. Não circulante ou o que a gente chama de permanente. Imobilizado, inatingível, investimento a longo prazo, demais ativos a longo prazo, que essas contas você poderá, ao passar do tempo, também saber todas elas quem são. Não vamos detalhar muito, a gente quer que você entenda onde elas se encontram. Então, esse valor aqui de 28.000 é a soma desse, 10.000 mais 8.000 mais 7 mais 3.000, dá 28.000. E aí tem um total do ativo, 40.400, que tem que bater com esse total do passivo. Circulante, passivo circulante. Contas a pagar, você tem durante o ano contábil, despesas provisionadas, dívidas de curto prazo, dívida de longo prazo a vencer, né? Que vence exatamente naquele ano. Esse longo prazo a vencer, como eu falei, você deve 5.000, mas esse ano você vai ter que pagar 1.000. Cada ano você paga 1.000, tá no primeiro ano você tem que pagar, então esse a longo prazo a vencer agora seria essa, você vai ter que pagar nesse ano contábil. Exigível a longo prazo, pronto, dívida de longo prazo também, né? E depois patrimônio líquido. Muitas vezes aqui nem tem, aqui já vai direto isso aqui, né? E você pula para cá. Então aqui tem capital social, lucros acumulados, reservas de capital, ações de tesouraria também, certo? Juntando esse valor vai dar, veja que reserva de capital e ações de tesouraria, aqui eles foram colocados, deixa eu ver, 10.000, 20.000, 28.200. Ele coloca essas ações de tesouraria negativa aqui e não calcula praticamente aqui no valor, né? Só diz direto quanto está aqui. Ela depois mostra que é ações de tesouraria. Tudo bem. Então aqui é o valor. Principais ativos e passivos que a gente colocou numa tabelinha mais ou menos para você compreender aquilo que a gente falou lá em cima. Ativo circulante. Disponibilidade, aqui embaixo a gente fala que seria caixa, depósito bancário à vista, conta em movimento, aplicações financeiras, estoques, seja de matéria-prima, seja de produto que você comprou para revenda, créditos que a empresa também tem. E a despesa também, que seria esse seguinte em diante, que aí a gente coloca a longo prazo, certo? E aí a gente tem também aqui investimentos, mobilizado, intangível e diferido, certo? O passivo, obrigações de curto prazo, o não circulante aqui, que seria circulante, não circulante seria a longo prazo, e o patrimônio líquido. Fechando aqui, então vamos fazer o exercício que a gente vai fazer aqui, depois vamos passar outro para você, é o seguinte: nós vamos dar todos os dados da empresa, sendo que não vamos separar o que é ativo, nem passivo, nem patrimônio líquido. E aí, a primeira coisa que ele vai fazer é essa coluna não existe. O que que acontece? Você vai ter em caixa, você tem capital, estoque, você tem que ler aqui e entender se ele é ativo circulante, se ele é patrimônio líquido, se é passivo circulante, ativo permanente, que ativo permanente a gente está chamando aqui exatamente que seria o ativo de longo prazo, e tem outro nome aqui, é o não circulante, é a mesma coisa de ativo permanente, certo? Passivo circulante, ativo permanente. Então pronto, aqui todos eles, aqui só vai ter 3 tipos de contas em todos esses aqui, ó. Caixa, a gente já falou que é ativo circulante, você pode mexer naquele momento. Capital é o que você tem dentro da empresa ali, então vai ser o patrimônio líquido, vai ter no final. Estoque você pode também a curto prazo mexer com ele, ativo circulante. Imposto a recolher é passivo circulante, porque você vai pegar esse imposto também e você vai poder
reutilizar também vai pagar. Então você vai ter que pegar esse imposto, vai ter que pagar o imposto. Então é passivo circulante. E esse imposto todo ano você tem também. O mês, dependendo do que você vai fazer. Ativo permanente, investimentos. Os investimentos da empresa, muitas vezes, ele não é apenas para aquele ano. Eu posso investir na Bolsa de Valores. Não tem problema, não tem como eu investir no final do ano já olhar, não, esse tipo de investimento é longo prazo, então é permanente. Bancos é ativos também circulante, porque é o que eu tenho na conta bancária. Financiamento a longo prazo é um passivo, né? A partir dali eu tenho ele e eu preciso simplesmente pagar aos poucos. Na realidade, aqui tá apenas como uma forma de exemplificar, mas esse financiamento aí, apesar de dizer circulante, ele seria o próprio nome desse que é a longo prazo, né? Mas tudo bem, tem problema não. Para os cálculos aqui não vai ter dor de cabeça. Duplicata a receber, ativo circulante. Diferido, ativo permanente. Empréstimo a pagar, passivo circulante. Imobilizado, ativo permanente. Então, quando você vê o nome de imobilizado e diferido, sempre vai estar no ativo permanente, certo? Lucro acumulado. Falou em lucro, eu estou no patrimônio líquido. Lucro de capital, esses dois logo de cara vocês vão saber o que é. E outra, se tem lucro acumulado, é porque já está dizendo que a empresa ela não está no prejuízo. Senão eu teria escrito prejuízo acumulado, porque aqui você vai ter todas as contas, todas. A não ser que você tenha todas elas e peça para calcular o patrimônio líquido. Depois você também pode calcular. Aí é outra história. E aí dizer se está no lucro prejuízo pode também. Fornecedores, passivo circulante, porque fornecedor eu tenho que pagar. Eu compro a eles. Contas a pagar, água, luz, sei o que for, então passivo circulante, certo? Quando você descobre todos esses daqui, você vai montar ele. E aí no seu caderno, eu já deixei exatamente aqui feito na folha de caderno, você vai fazer isso aqui. Se você quiser, você pode, ao invés de botar aqui total do circulante, você pode deixar o nome circulante, botar todos eles e depois você bota o total aqui, circulante. Então ativo circulante, aqui eu não botei passivo a longo prazo, né? Eu deixei aqui, apesar de ter um financiamento, eu deixei apenas como circulante. Tem problema. É aquela dúvida que eu estava falando lá. Não tem problema. Você vai dar o resultado, você vai entender. Então, o ativo que seria mais interessante você separar bem. Porque o que circula, o que é que você tem para mexer durante aquele ano contábil? Aqui, nesse caso, você tem um caixa de 100. Vamos botar 100 reais. Aqui é um valor fictício mesmo. Um estoque de 500, bancos 400. E uma duplicata a receber ainda nesse ano, que é de R$1.000. Então, circulante você tem ao todo R$2.000. E o permanente, investimento 600, diferido 700, imobilizado R$5.000. Total, né, 6.300. Então, o total do ativo é a soma desses dois, do total circulante mais o permanente, que vai dar 8.300. Aí eu venho para cá. Passivo circulante. Eu tenho imposto a receber, aqui de 500. Eu tenho financiamento, né, 5.000. Eu tenho empréstimo a pagar, 600. Fornecedores, 100. Contas a pagar, 400. Circulante, 6.600. Patrimônio líquido aqui, então eu vou ter o capital de 1.000 e o lucro acumulado de 700. 1.700. Quando eu somo 6.600 mais 1.700, então total de passivo, R$8.300. Então, isso daqui é que é o balanço patrimonial. Você tem o ativo, você tem o passivo e o patrimônio líquido. O patrimônio líquido vai ser sempre a diferença entre ativo e passivo. Se o ativo é maior do que o passivo, o patrimônio líquido vai dar um resultado positivo que vai completar a questão aqui do passivo. Se o passivo é maior que o ativo, então você vai ter um valor negativo que vai diminuir do próprio passivo e aí vai dar o mesmo valor que dá aqui no ativo, ok? Então, o que nós temos também hoje de aula, principalmente, para passar para os senhores é
E a gente vai, para todos aqueles que acompanham aqui o canal, a gente vai fazer uns exercícios também, vamos colocar. Esse exercício, em outra aula eu vou tentar resolver mais uma vez e dar outra explicação em uma outra aula, porque essa aula apenas, ela não é suficiente. Só que essa próxima aula a gente vai entrar mais detalhes sobre o que realmente significa cada palavra dessa. O que é duplicata receber? O que é diferido, imobilizado? Nós vamos deixar para a próxima aula, tá ok? Então por hoje é só e até a próxima aula.